esse filme Divino Amor pela primeira vez, o que vocês acharam? Aqui é o último dia do ciclo de cinema pernambucano na Casa de Vidro. A gente passou Bacurau, Propriedade, que é um filme que vocês têm que assistir, e Baixio das Bestas, que é um clássico, assim, muito bom. E agora Divino Amor, o que vocês acharam? Eu gostei. Será que eu posso falar coisas aqui sem ser cancelado? Pela comunidade evangélica? Esse é um espaço livre de cancelamento. Por isso que esse filme chama Divino Amor, tá, gente? Não, mas assim, é um pouco assustador, né? Porque assim, apesar de ser ficção, ele é muito, muito real, assim. Tem muita... Você vê assim, um exemplo aqui em Goiânia, assim, tipo, o prefeito daqui, ele é pastor, assim, então ele... Se você for lá no Paço Municipal, tem um monte de pastor lá, assim, um monte de gente fazendo serviço público, assim, que não entende nada do assunto, tá lá só por indicação. E assim, eles trazem as crenças pessoais deles para as vidas das outras pessoas, então você é obrigado a acatar com as crenças pessoais de outras pessoas, assim, sabe? E acaba que essas próprias pessoas que elas estão impondo a crença delas em outras pessoas, elas também sofrem consequências daquilo lá, sabe? Então é um sistema, assim, que ele vai pegando todo mundo e acaba, assim, que tá meio que todo mundo sendo um pouco prejudicado por isso, assim. A gente vê também que é a questão, assim, tipo, do bolsonarismo, assim, do crescimento do fascismo no Brasil. Então, ele, assim, a alguns pontos, assim, chega a ser engraçado, mas também é um pouco assustador. Tragicômico, eu acho, né? É interessante que, igual eu tinha comentado um pouco antes de começar, que eu não tinha ouvido falar desse filme. É um filme que tem atores globais e aparentemente tem um orçamento considerável, tendo em vista, tipo, a criação de vários ambientes fictícios e que são bem caricatos, né, que talvez brincam um pouco com a cara desse cristianismo, que tenta monetizar praticamente qualquer forma de crença e de abençoamento, sei lá. E eu achei curioso e é interessante porque eu gostaria de talvez pensar como é que uma pessoa evangélica, por exemplo, veria esse filme. Provavelmente ela ia surtar durante e tal, acho que ela nem ia aguentar, mas é curioso porque é bem... vai tocar na ferida desse pessoal e tal, e mostra muito que, tipo, o objetivo do casal é engravidar. E aí eles inclusive têm relações com várias pessoas, e aí o problema do pai é que não é dele, tipo, apesar de eles estarem fazendo isso constantemente. Então é curioso que o que importa para ele é só estar um nome no registro, de fato, ali, biologicamente. E o problema era justamente ele, biologicamente, não conseguir fazer com que ele engravidasse. Então, também é uma crítica, eu acho, muito disso aí, tipo, dessa necessidade do cara de ser realmente o pai biológico ali, apesar de tudo indicar que seria talvez uma coisa divina e ele também ser cristão como ela, mas que, na verdade, talvez não era isso, é uma questão talvez mais de ego ou algo do tipo. Sim. Eu gostei do filme, apesar de achar ele um pouco difícil de assistir em alguns momentos. Eu me solidarizei muito com a protagonista, assim, porque eu vi ela como uma mulher, assim, extremamente submissa, sabe? E ela tem Eles passam realmente, né, o filme todo perseguindo a gravidez, né, e ela parece que perseguindo e lutando pelo ideal, né, do que ela considera como amor, do que ela tem como crença. E dá pra ver que ela tem muitas introjeções, assim, muitas concepções culturais que são moldadas por conta desse contexto restrito que ela vive, né, e ela vive só em função disso. Então é triste ver, assim, que do começo pro filme, pro final do filme, ela vai decaindo emocionalmente, porque apesar dela conseguir engravidar e achar que vai ficar tudo bem, agora tudo vai se resolver, porque ela conseguiu engravidar do marido dela e começou a receber aquele respaldo social na igreja. Quando ela descobre que o filho pode não ser do marido, ela entra em crise, né? E consequentemente o casamento dela entra em crise. E consequentemente, por ela não estar, quando o marido pede divórcio, por ela não estar mais casada, ela começou a ser marginalizada nos lugares que antes ela frequentava. Então, a
a idealização que ela tinha de poder ter uma vida estruturada e do jeito que ela sempre quis foi por água abaixo e deu lugar a ela virar uma pessoa, uma mãe solteira, excluída de vários espaços sociais, e ela se deparar com essa solidão, né? E é triste, assim, é triste ver isso, né? A gente se empatiza, assim, sente muita empatia por ela. Parece que depois que o filho nasceu, ela ficou num estado totalmente apático, né? Porque não era aquilo que ela esperava. Eu acho que é coisa do sonho da família, né? Que eles ressaltam tanto durante o filme. Que o amor está na família, Deus está na família, a família é o centro de tudo, a família está acima de tudo. E acaba que ela, nessa tentativa desesperada de construir uma família, que não pode ser só ela e o marido, tem que ter um filho, né? Ela acaba caindo nesse lugar e o sonho dela acaba se tornando um pesadelo, né? O que era para ser a construção de uma família acaba gerando nela justamente essa situação de marginalidade por ser uma mulher divorciada. E até eu acho que é uma marginalidade que ela mesma se impõe. Claro que a sociedade impõe também, mas ela, enquanto essa mulher extremamente cristã, extremamente religiosa, tão apegada a esses valores, ela também se sente horrível, uma pessoa horrível por não ser mais casada com o marido dela. Então, assim, por até não saber de quem é o filho, apesar de que ela realmente acredita que o filho dela é um milagre, que o filho dela é filho de Deus, de fato, né? Acaba que ser essa coisa, né? Essa situação de violência que a família impõe. Mesmo a busca pela construção da família acaba gerando uma situação de violência. Eu fiquei pensando, eu fiz algumas associações, porque quanto mais energia psíquica a gente coloca num objeto externo, menos energia psíquica a gente tem pra gente, né? Pro nosso mundo interno. E ela coloca muita energia psíquica na ideia de Deus, e ela coloca todo o poder de decisão, de autonomia dela na ideia, em um objeto externo, que é a ideia de Deus que ela defende. E quanto mais disso ela coloca nesse objeto externo, menos ela tem pra ela, né? Menos autonomia ela tem, menos poder de decisão ela tem pra ela. Então, eu percebi que ela faz isso na vida pessoal dela e ela tenta se comportar dessa forma no trabalho dela, porque o trabalho dela é como se fosse uma extensão da vida pessoal dela, das crenças dela. Então ela perpetua essa dinâmica, né, de propagação da fé e propagação de Deus e de amor, tá tudo interligado, e ela se comporta dessa forma. Eu percebi que ela tira a autonomia dos casais, enquanto ela tira a própria autonomia, tudo em nome de Deus, tudo em nome do ideal de amor que ela defende. E às vezes eu fiquei pensando que ela se comporta como se ela fosse um Deus realmente tentando mudar o rumo da vida das pessoas. Eu achei muito curioso isso. E aí a igreja no final não acolhe isso, né? Apesar dela defender. Sim. Eles meio que empurram ela pra ela Exato, e a buscar marginalização não parte dela, assim, ela se coloca, eu acho, né, que ela não se coloca num lugar de marginalização. Os espaços religiosos que ela frequenta colocaram ela nesse lugar de marginalização. O pastor rejeitou ela, né, tipo, quando ela foi tentar entrar na igreja sem o marido, não permitiram que ela entrasse. Então, foram os espaços que excluíram ela, não ela que se excluiu dos espaços, eu acredito. É um sistema que ele acaba sendo um pouco cruel, né? Sim. E assim, o objeto de desejo dela acabou tornando o objeto assim, de decaimento dela também. Decaimento assim, daquela vida que ela tinha criado, de tudo que ela tinha, assim, de tudo que ela aceitava como realidade. E aí ela acabou, como você disse, ficando numa situação de marginalidade. Por conta de um objetivo que o próprio sistema deu para ela, né? Você não sabe em que ponto assim, que foi escolha dela ou em que ponto foi imposto a ela aquilo lá. Que eu acho que a gente pode pensar também a existência de outros espaços, né? Porque o filme deixa também meio em aberto isso de o que é a sociedade brasileira como um todo. Porque se o divórcio ainda existe, quer dizer que o fundamentalismo religioso não está assim tão entranhado no Estado, né? E sim,
existir a possibilidade dela estar em outros lugares que acolheriam ela, mas não, ela quer estar naquele lugar, ela quer estar naquele grupinho dela, naquela religião e tal. É curioso também que meio que tem uma imposição sempre, tipo, quando passa nos espaços, aí tem lá os dados, se a pessoa é casada, ou se a pessoa está grávida, por exemplo. Então isso para mim pode ser uma coisa que faz com que ela tenha essa necessidade de sempre estar grávida, porque os espaços estão sempre ali questionando essa posição dela. E é curioso porque tem uma pegada meio Black Mirror, assim, né, de alguns episódios que tratam as piras assim, tipo, você tem informações pessoais suas assim sendo expostas dessa forma. E é curioso porque ela se sente mal, né, quando o marido dela fala sobre o casamento, mas assim, teoricamente, qualquer pessoa poderia viver também, se estivesse no mesmo ambiente e tal. Enfim, eu acho que é bem curioso, tem várias questões que podem ser debatidas, né, como você falou, ver como é que é a sociedade por fora, porque ela fica focada só nessa versão desse mundinho dela, né, do que está em torno dela, mas será que tem outras coisas em volta? Considerando o tanto que é mostrado ali, a grandeza dessa parte cristã, talvez seja tipo essa espécie de distopia onde é um reinado ainda maior, né, do cristianismo e tal. E eu inclusive pensava que essa parte dela meio que persuadir as pessoas a não se divorciarem seria algo instruído a ela. Porque você vê depois que ela meio que é repreendida e é trocada de posição. Mas eu imaginava que tipo assim, o objetivo dela era justamente aquele, de fazer aquilo para que as pessoas não divorciassem. Porque isso seria talvez errado perante essa visão da igreja. Não, e ela converte as pessoas, não parece só uma religião, parece uma seita, porque ela converte as pessoas na ideia ali do casamento, não desistir do casamento de jeito nenhum e tal, e o amor divino, e aí ela leva as pessoas pra igreja e faz suruba, crente é tudo um bando safado. Doutrinadores. Sim. Acho que a palavra é exatamente essa, uma seita. Você vê Uma que seita, parece uma seita. Assim. A vibe mais estranha do mundo, fazendo as coisas mais nada a ver, considerando o contexto cristão, assim, tipo, e você fica assim meio abismado. E é curioso, ela sempre trazendo essas pessoas, nem sei porquê, se é porque ela realmente está tentando defender, ou se é uma externalização dela de querer manter esse casamento, se ela não consegue talvez manter o dela, tentar manter o de outras pessoas, Sim. Mas bem esse comportamento de seita ele é até bem comum na nossa sociedade, né? Por diversas vezes a gente é abordado na rua por pessoas que querem... você acredita em Deus? Outro dia um cara me parou e perguntou, você acredita em Deus? Eu falei, não. Aí ele, quê? E foi tentar me convencer que Deus existe. Então, assim, essa coisa de tentar convencer o outro, tentar levar o outro para sua igreja, isso acontece o tempo todo, né? Nesse contexto de pessoas religiosas. Com evangélicos é super comum. Eu moro do lado da Igreja Universal. E mesmo católicos, Todo se a gente for dia pensar, um crente me para. o que foi a colonização do Brasil, né? Sim. Foram católicos convertendo os indígenas. O Plínio, inclusive, comentou recentemente, hoje até, falando que sempre tem uma pessoa que é testemunha de Jeová que sempre tenta converter ele, Sim. sempre está tentando falar com ele. Mandando cara- mensagem nesse exato momento. Gente, eu queria dizer, existe um Tinder de evangélicos e ele se chama Divino Amor, de verdade. Surpreendente. Nós vivemos Existe. essa distopia. Existe, de verdade, a gente entrou no site. Eu vou criar um perfil, eu vou fazer esse experimento. Mas eu não entendi o final. Esse final, assim, eu achei que ficou meio vago. O que sabe? você não entendeu exatamente? A questão da criança não ter nome, por ele não ter nome, não ter medo. Não tem nome porque é filho bastardo, entre aspas, né? Filho do pai que o nega. Então, ele não tem nome nesse sentido, entendeu? Porque certamente esse estado teocrático que se desenha ali, né? Mesmo que de modo Mas aí que tá, incipiente, não é. O Estado ainda é laico, a criança Exato. fala na narração do filme. O Estado é laico. Na narração do filme, a criança fala. Eu acho que ela pode ter se negado a registrar a criança. Sim. Porque não tem nome, não tem pai, provavelmente eu acho que a possibilidade é mais essa. Ela talvez se negou a registrar porque ela talvez via que ninguém na sociedade também Ia considerava entender. aquela criança, assim, tipo, ou não ia querer colocar lá, tipo, Jesus no pai ali. não, dela. mas a máquina acusa que ela, né, tá grávida. Se existe esse rastreamento das pessoas, a condição de matrimônio ou
maternidade, no caso, né, certamente ela teria, né, esse nome acusado, esse filho sem pai, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando também, quando você falou isso é muito Black Mirror, né? E também surgiu a palavra distopia. Eu acho que o final é um pouco distópico nesse sentido, porque ela está sendo, de algum modo, culpabilizada por ter engendrado um rebento fora da família tradicional brasileira, fora do laço matrimonial. Então ela se tornou uma herege ali, uma bruxa, né? Tanto que quando ela vai no drive-thru da oração e ela conta pro pastor que está ali que ela finalmente conseguiu engravidar, era o grande objeto do desejo. Ele comemora a princípio e depois ele se decepciona imensamente, né? Porque ela fala, não, estou grávida sim, mas não sei quem é o pai. E aí ele fica um pouco pesaroso, falando, estou diante de uma pecadora, né? Ela traiu esse laço sagrado do matrimônio, não sabe nem com quem, essa inseminação ocorreu. E aí eu acho que vai surgir um elemento subentendido, que é a segregação social que ela vai sofrer, né? Porque você não vai conseguir passar por esses checkpoints que capturam os segredos do seu DNA e do seu corpo, se você não estiver andando nos trilhos da normalidade imposta por essa teologia do domínio, né? Que ela defende até, né? Ela está sempre defendendo o casamento constantemente para no final ela não conseguir manter o dela, né? Então acho que é uma criança sem nome porque ela está proibida de dar um nome pelo Estado, porque o Estado só vai reconhecer as crianças que nasceram de casais registrados em cartório, sacramentados religiosamente. Então ela tentou seguir os trilhos da normalidade, mas algo no seu destino, digamos assim, a arrastou para fora da normalidade e para o meio de uma distopia onde ela vai estar segregada, onde ela vai tentar entrar em certos bancos e vai acusar lá, essa herege, essa pecadora teve um filho fora do casamento. E como é que você não passa por um checkpoint de alta tecnologia como esse? Eu gostei muito desse comentário, que isso é muito Black Mirror, né? Me parece que ele é um filme também, similarmente ao Bacurau, que ele imagina um futuro, né? É uma narrativa de antecipação. Até comenta, acho que no começo de 2026, 27. 2026, 27, né? Coisa assim. Então você tem uma produção de 2019, ano 1 do governo neofascista do Bolsonaro, imaginando a teologia do domínio evangélica neopentecostal piorada, digamos assim, e dominando todos os setores da vida, inclusive o que a gente chama de biopolítica, né? Que são os assuntos da reprodução da vida e tal. E é interessante como ela não abre mão da convicção dela, né? Sim. Quando o pastor pergunta, você quer se arrepender, você quer pedir perdão? Ela, não, eu não estou arrependida. Também acho que revela esse divino amor como um clube de sexo, né, sionista cristão, porque essa coisa também do geneticismo, né, muito forte, da gravidez compulsória, né, que isso tem um fundamento na guerra demográfica, que, por exemplo, os colonos israelenses estabelecem na Palestina e impõem essa ideologia para o mundo todo, de alguma maneira, que é essa ideologia colonial, de tenha muitos filhos para colonizar o Brasil, para colonizar a Palestina, né? E esse conservadorismo também familista, né, e geneticista, no sentido de natalista, ele tem uma base colonialista, entendeu? E aí eu percebo isso assim, através da atuação da Dira Paz, né, que eu acho que a gente precisa ressaltar assim, o aspecto né, que ela encarna o filme, né? Ela como personagem encarna o filme. E aí tem toda essa questão religiosa, né, dela ter uma fé inabalável e mesmo diante da marginalização ela continua levando a fé dela ao último termo. O que de alguma maneira revela também uma posição revolucionária da fé, né? Porque ela e o filho, que seria Deus narrando, né, o filme, ele se coloca tipo, quem não tem nome não tem medo e tal. Se coloca esse suposto Deus, na verdade é um bebê, um ser humano, né, que tem essa coragem inabalável, né, que vem da fé inabalável da mãe, nesse sentido também. Acho que é uma positividade da fé dela. E eu também acho curioso que alguns atores também muito bons, que estão nesses lugares de pastor, de chefe do cartório onde ela trabalha, eles não são também planos, né, eles não são assim, o pastor.
Porque em alguns momentos ele faz falas muito humanistas, né, também, assim, tentando ajudá-la de alguma maneira, só que naquela posição que ele não pode consumar esse apoio, né, que ele esboça. E também o patrão, quando ele fala, não existe burocracia humanizada, isso chama privilégio. Né? E mesmo pensando na teologia do domínio, né, e talvez do Estado teocrático, você vê que existe uma racionalidade ali possível também. Acho bem interessante isso. E tem um aspecto também que eu queria perguntar para vocês, né, que o filme ele tem um aspecto cômico, digamos, né? E é muito legal assistir um filme com outros que você percebe em que cenas as risadas ocorrem e tal, né? E me parece que aquele drive-thru é um momento de alívio cômico, né? Ou tragicômico que ocorre, mas eu também fico com a sensação de que começa muito comédia e no final aquele drive-thru virou um bagulho distópico, assim, né? Então, como que vocês sentiram essa questão? Porque eu acho que tem a ver com o poder de captura também das seitas evangélicas neopentecostais, que elas oferecem alguns serviços sedutores para os seus clientes, né? Cobram preço por isso e tudo mais, né? Mas os sociólogos, por exemplo, estão dizendo que no Brasil do futuro nós já temos uma tendência dos católicos se tornarem minoria e dos evangélicos neopentecostais se tornarem maioria religiosa. E aí eu me pergunto sobre os porquês, né? E existe um porquê desse poder de captura, né? Que tem a ver com esse espetáculo, né? Com essa também questão de você convencer os irmãos a serem o seu amparo, né? Então, naquela dinâmica grupal, eu acho que não é inteiramente uma orgia, uma suruba. Tem um elemento erótico muito forte, mas também tem um elemento psíquico, né? Quando eles fazem aquela vivência de você cair para trás e o outro te amparar, né? Que tem uma corporalidade e uma solidariedade concreta ali, assim, né? E aquela mistura dos corpos também, parece que é uma confissão de hedonismo, né? Se você tem na história do cristianismo uma tendência muito puritana, muito ascética, a gente vê um outro cristianismo que ele está mais aberto ao hedonismo. Os irmãos podem ir na rave, né? Aquele sonzeira trance. 100% Jesus. 100% Jesus, todo mundo suado, se pá tomaram umas balas. Música então, lá, israelense rolando, tudo. Música israelense. Então, como vocês sentiram também esse hedonismo sedutor, também esse serviço de drive-thru, né? Rave gospel. Gente, mas isso existe. Tem balada gospel aqui em Goiânia. Claro. Essas coisas realmente existem. E essas também me lembram um pouco essas igrejas church, né? Essa coisa assim, né? Sim. Os bolas de neve, essas coisas aí que vem importar. Mas parece que é mais uma ferramenta de captação mesmo, né? Porque as igrejas evangélicas são isso, né? São espaços de recrutamento de pessoas, né? Por isso que os crentes eles têm essa conduta, né, de levar mais e mais fiéis e chamar mais e mais pessoas para ir nos cultos. Eu acho que isso é mais uma ferramenta de recrutamento e talvez uma movimentação da igreja tentando se inserir em espaços que existem na modernidade para se atualizar, para continuar sendo uma coisa culturalmente dominante, né? E isso faz sucesso. Porque eu já conheci pessoas crentes que fazem parte dessas igrejas, que você vai para uma balada gospel, ouvir músicas de Jesus, não beber álcool, beber só água numa balada gospel. E são igrejas que dizem ser inclusivas, né, e que aceitam pessoas LGBTs e tal. E as pessoas falam como se fosse uma coisa extremamente revolucionária para uma igreja estar fazendo. Mas eu vejo como a igreja se adaptando, tentando se adaptar a um aspecto da modernidade. É isso que parece, assim. E é para fazer até um link com o Kleber Mendonça, né, que teve também o Bacalhau Exibido. No Retratos Fantasmas é muito mostrado que o cinema vira igreja ou os lugares viram farmácia. Acho que é bem que a direção que a gente vai ter, né? Tudo vai virar igreja, que vai estar capturando todas as pessoas, e a farmácia para poder vender os produtos para poder para a pessoa ter fertilidade e poder fazer os filhos. Então isso é a direção nossa saúde é sempre à base de medicamentos. Sim. E a questão do drive-thru eu acho que é uma coisa também que é um movimento muito possível de acontecer daqui a uns anos. Sim. É distópico, mas ao mesmo tempo é real, sabe? Remete aos dois outros filmes, né? O Baixio das Bestas e ao Propriedade, sobretudo, pelo carrismo.
né? Essa coisa, o carro, então você tem um acesso direto, o drive-thru tem muito essa marca do carrismo, né? Que você tem os seus privilégios por estar no carro, né? Enquanto maior o carro, maior o privilégio. Então, Os carros fazem fila, né, para falar com o pastor. E ele inclusive, promove aquelas quase músicas buzinando, gospel ainda. Eu fiquei imaginando, ele deve ganhar um jabá, né? Tipo, aqueles artistas que vão ser tocados nos alto-falantes. Porque no Baixio das Bestas, os personagens do Caio Blado e do Matheus Nachergali, eles dirigem loucamente, eles são meio que boêmios lilistas, assim, na zona canavieira do Pernambuco. E eles atropelam um ciclista também de carro, e no Propriedade é um carro blindado em que a mulher se refugia, né, para fugir de uma revolta de trabalhadores. Então, essa coisa do drive-thru me remeteu a esses filmes também. E vocês também ouviram uma coisa que passa muito batido, mas o filme também fala que o carnaval deixou de ser a principal festa brasileira e que agora reina a festa do amor supremo, né? Ou seja, ele também sugere que nesse futuro do Brasil, o carnaval, que é essencialmente dionisíaco, né? Que é dessa cultura grega teatral, do vinho, da embriaguez e do arrebatamento coletivo e dramatúrgico e tal, o carnaval ele sofreria uma decadência e aí haveria uma nova proposta de festa popular, a festa do amor supremo, né? Então isso é uma mistura também de uma promessa assim utópica para esse público evangélico, mas que para os meus ouvidos soa assim, que distopia fodida esses caras estão prometendo assim. Aumenta o controle social em todas as instâncias, né? Até na questão assim, do lazer. Sim. E eles também têm uma pegada muito comercial, né? Assim, acaba que na maioria das vezes eles não estão muito preocupados com os ensinamentos da igreja ou ser fiel àquilo que eles pregam, assim, eles podem mudar a qualquer momento. O importante é ter fiel e ter pessoa pagando dízimo, assim, todo mês. Mas é interessante que você falou do dízimo, talvez seja um bom tema para a gente fechar, né? Que eu faria uma crítica ao filme de ter deixado um pouco de lado a questão da economia política, né? Quem assiste esse filme na gringa, em 2019, 2020, não sabe do poderio político, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, né? Em todos os âmbitos, vereadores, prefeitos, governadores, da captura evangélica da economia política, né? Acho que o filme deixa isso nem mesmo subentendido. Não comenta, né? Não sei se você vê assim também, né? Poderia ter dado talvez um aceno para isso, né? Tipo uma ceninha na televisão ali, um discurso de um presidente ali extremamente religioso, ou algo assim que demonstrasse que está totalmente dominado, né? Mas aí perde esse caráter de alegoria, né, que o filme traz, né, de síntese ali naquela teatralidade marcada pelo neon, né, tem um ar assim meio etéreo, né, nesse sentido. As flores, né, tem essa coisa também depois. E eu acho muito, como você disse, a biopolítica marca muito o filme, e é o que a gente também pensa muito em termos de economia política, que é essa coisa da hegemonia populacional dos povos, né? Uma guerra populacional entre os povos. Assim. Talvez esse seja a questão, né? E o Brasil, esse natalismo, né? E ao mesmo tempo, no centro do drama está uma crise de infertilidade do casal, né? E o modo como eles tentam lidar com essa crise de infertilidade numa ambiência meio futurista, né? Me lembra, por exemplo, Filhos da Esperança, né? Que é um sci-fi que joga a crise da infertilidade para a humanidade como um todo, né? Então é um enredo que há 25 anos não nasce uma criança na Terra, o que aconteceria se uma mulher engravidasse, né? Aí, obviamente, os poderes, no caso, na Inglaterra, né? O poder real se apropria do corpo da mulher, vendo esse rebento milagroso como sua própria posse. E a mulher que engravida, ela também se torna marginal, né? Então também tem uma crise de fertilidade ali que o filme trabalha de maneira tragicômica, né? Por exemplo, quando ele pensa que vai poder comprar uma solução para fora de sua infertilidade,
e fica lá dependurado de ponta cabeça, Você nu vê que diante tem dos no infravermelhos. rosto alguma coisa parece chinês ou algo assim, tipo, que é uma solução de um outro continente que está ali para resolver o seu problema. E aí Devem ter proibido o yoga, né? proibiram o yoga. E o filme é tragicômico porque também a terapia que ele faz não é bem sucedida. Ele fica lá dependurado e, enfim, fracassa em se tornar fértil. E continua E tentando. continua fazendo. Continua E fazendo. continua fazendo. E ela, quando conquista o objeto do desejo, que era para torná-la mais bem integrada na seita e na sociedade, ela descobre então que ela burlou uma regra básica e ela vai ser uma outsider, ela vai ser varrida para as margens, né? Então eu percebo esse drama dela, assim. Mas eu teria uma tese aí que é o seguinte: no Divino Amor ela poderia engravidar, né? Porque qual que seria a função desse clube de sexo, né, entre irmãos de igreja, né? Que também esse seria o elemento mais provocativo do filme, né? Essa coisa do estabelecimento do Divino Amor, né? Ali. E se ali eles estavam, né? Seria óbvio que em algum momento isso poderia acontecer, e o marido estava ciente disso, né? Porque... Sim. Então acho que o problema é justamente ela não conseguir identificar o pai, né? E também, por outro lado, existe toda uma crença no sistema de análise genética do Estado, porque em nenhum momento ela questiona a possibilidade de erro da gravidez, né? Que é apresentada como ali nos radares. Então. Mas eu acho que tem uma falha aí de falta de educação sexual, né? Porque eles falam sobre plantar a semente só pode na sua mulher. Você não pode plantar a semente em outra pessoa. Mas todo mundo sabe que a semente é plantada para além do gozo, né? A semente ela pode sair um pouco antes. Sim. E inclusive se eles manterem por mais uns anos, vai criar a maior DST já vista ali, porque aí todo mundo ali no pelo e tal, e continua seguindo ali, vai... Não tem camisinha para os irmãos, tem jamais. Estão criando uma Precisa, coisa Deus ali que vai protege. estourar em qualquer momento. Eu vi um meme que era tipo assim, Jesus falando, os meus transam no pelo. Não, mas você sabe que muitas religiosas, de fato, tinha muitos filhos há pouco tempo atrás, né? Tem muita gente que Dentro ainda do- negam qualquer método contraceptivo. Sim, tem discursos religiosos que são contra o Acho que tem camisinha. um ator, falando desses atores globais, tem um deles que é tipo assim, super contra o método, só que ele é contra, e é a mulher que vai engravidar constantemente, aí ela se vira, mas ele é contra. E aí ele vai impor isso a outra pessoa. Vocês querem fazer as considerações finais de vocês? Eu acho que sim. Eu realmente achei interessante porque eu não sabia o que esperar, sinceramente. E aí o filme foi começando, eu fui vendo que era bem distópico, que tava representando uma coisa que eu acho que eu não esperava. E tocava em assuntos assim que eu acho que não vejo. Pelo menos eu particularmente nunca tinha visto muito sobre essa questão da fertilidade e da religiosidade e tal. Eu já conheci pessoas que passaram assim por muitos anos nessas coisas de terapias hormonais e tentativas de gravidez e tudo mais, que não eram bem sucedidas. Inclusive o Plínio tinha comentado que normalmente essas pessoas ricas elas podem ficar ali fazendo tratamento e engravidar quando quer, e quando quer não consegue. E quando as pessoas talvez mais marginalizadas têm muitos filhos por talvez falta de educação sexual ou por falta de acesso a algum tipo de método contraceptivo ou por questões externas. Eu não tenho mais nenhuma consideração final não. Assim. Eu achei também bem interessante o filme, achei ele bem pertinente, como eu falei anteriormente, eu acho que ele apesar assim, dele ser uma coisa bem futurística, eu acho que ele está muito presente nos dias atuais. 2026 está chegando, então também vamos tá ver bem se perto, vai abrir um hein? drive-thru até lá. Com certeza já tem, gente. Tem até um Tinder. Sim, até o título. Tem até um time. Eu acho que a gente fechou muito bem o nosso cine pernambucano. Apesar de tudo, esse é o filme mais tranquilo que a gente viu esse mês, né? É o mais levezinho que a gente assistiu, foi esse. Foi um mês intenso, de grandes emoções, mas foi muito divertido, né? Foi uma experiência legal, trocar ideia com a galera e tal. E é isso, acho que fechamos com chave de ouro. Eu acho que esse filme é excelente, né? Sobretudo.
ressalto assim, a capacidade de se fazer um grande filme com tão poucos recursos, assim, né? Pelo menos não no tamanho como os blockbusters trazem, né? Claro que você percebe que é um filme muito bem produzido, mas que tem essa dimensão do cinema brasileiro, de ser um cinema de resistência e que tem coragem de abordar esses temas, né? Que é raro de você ver no cinema mundial temas tão relevantes e abordados de modo tão sincero como o cinema brasileiro, né? Então eu acho que também essa dimensão de um grande filme e extremamente atual. Eu também gostei muito da oportunidade de debater com vocês, agradeço aí a disposição e acho que os bons filmes também são aqueles que provocam a gente a elaborar, né, esse impacto estético e político junto com os outros, né? Então, também considero um filme muito provocativo, que dá para assistir várias vezes, né? Já assisti a segunda vez e vi elementos novos. E uma coisa que eu frisaria para finalizar, talvez a narração da criança, né? Tem um elemento muito interessante quando também vem uma série de slogans, né? Que você sente que já foram inculcados naquele jovem ser humano e ser até um messias, né? Se colocando nessa posição, assim. Isso também nos leva a pensar como que essas seitas também se reproduzem intergeracionalmente, né? Então tem dentro do filme o drama da geração, da fertilização na geração atual, mas também já coloca uma perspectiva intergeracional, né? Como que você vai criar a seita do futuro, parecida com essa que está aqui, para continuar essa história de dominação de corações e mentes, né? Que é tão perigosa, né? Que a gente também está vendo no Brasil as consequências desses últimos anos, né? Então é isso, foi muito massa debater e a gente aguarda vocês no próximo mês, em maio, para o nosso ciclo do cinema de libertação animal e veganismo. Então, temos muito a debater. Beleza? Nos vemos no futuro, então. Veganos do Cerrado unidos.